Olá, estudante do terceiro termo, oitavo ano EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje na aula de língua portuguesa iremos trabalhar funções da linguagem. Nós já falamos um pouquinho na aula anterior sobre a questão do verbo, do adjetivo e hoje iremos falar sobre a linguagem. Então vamos aí na tela para vocês o título da nossa aula. Título da aula, conhecer para convencer? Será? Primeiro eu preciso conhecer para depois convencer ou eu convenço e depois eu conheço? Qual que é a ordem? É essa mesmo. Primeiro eu conheço e depois eu consigo convencê-lo. Vamos lá ao tema e aos objetivos, o objetivo dessa nossa aula aí na tela para vocês. Então vamos lá. O tema da aula, o poder do argumento. Falei com vocês que nós estamos trabalhando com os estudantes aí do oitavo ano. O objetivo da aula é estudar a função apelativa da linguagem. Por que apelativa? É uma linguagem diferenciada, só pela questão aí apelativa, né, você já consegue entender aí, apelativa, por que será? Então vamos lá à interação, ao momento da acolhida. Nesse momento da acolhida eu tenho uma pergunta, você costuma ser influenciado a adquirir algum produto de acordo com como é feita a propaganda? Justifique aí. Será que depende de como é feita uma propaganda, você às vezes nem tinha interesse naquele objeto, naquele produto, e como foi feita a propaganda, você quis ou quer aquele produto? Eu vou dar 1 minuto. Bom, se você for uma pessoa consumista que gosta de comprar, provavelmente quando tem alguma tendência, alguma novidade, você vai logo e compra por conta da publicidade, de como é feita essa propaganda. Mas se você é uma pessoa mais consciente ou de repente também nós estamos falando aí de pessoas que estão no mercado de trabalho e talvez tenham dificuldade ou o orçamento está mais curto, você não compra e deixa para um outro momento. Então esse aí é para você pensar nesse contexto da influência da propaganda. Como é feita essa linguagem na propaganda? Será que somente pelo jeito que foi feita a propaganda você tem interesse em comprar algo? Então é para pensarmos sobre isso. Aí na sequência, como estamos falando da questão do consumismo e a linguagem que nos leva a adquirir algum bem, olha aí essas imagens aí na tela. Então, qual é o método que você utiliza para organizar, né, os seus gastos, as suas compras? Você tem um caderno, uma agenda de anotação? Você costuma deixar dinheiro no porquinho? Você tem uma planilha, usa a calculadora, planeja suas compras no supermercado? Quando precisa adquirir algo a longo prazo, como é feito essa situação? Você guarda o dinheiro, você faz investimento em um banco? Como que funciona aí? Eu sei que muitos aí já têm assim uma estabilidade financeira e eu quero entender aí esse contexto. Só para vocês analisarem se a propaganda e se estiver guardando dinheiro para comprar um objeto e de repente vê uma propaganda bacana, será que você deixa o seu sonho, o seu objeto de lado para poder adquirir aquele produto que está sendo lançado no momento? Será? Nessa questão, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem. Por que a linguagem influencia tanto para adquirir algo? Então, aí na tela, farei uma leitura dinâmica e apontarei alguns quesitos aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Os elementos da comunicação. Para que haja comunicação, nós temos que ter pelo menos esses elementos. Um emissor. Emissor é quem fala ou quem traz a mensagem. O receptor, que é para quem se destina a mensagem, é com quem você está falando. A mensagem em si,
né, referente ou contexto, ou seja, quando se fala de referente ou contexto, é o que é sobre o que é aquela mensagem, qual é o assunto da mensagem. Também temos o canal, ou também chamado de contato ou contatante, que é o veículo, qual é o caminho, por onde está passando essa comunicação. Essa comunicação está sendo veiculada no jornal impresso, essa comunicação está sendo no rádio, como que está sendo chegou até você essa comunicação. E o código em si é a linguagem utilizada. Essa linguagem foi somente escrita, utilizou linguagem verbal e não verbal, tem enunciado com desenhos, tem a questão mista, a parte verbal e também uma animação. Como que foi a comunicação? Então, pelo menos esses itens aí são os elementos básicos para qualquer comunicação. Primeiro tem que ter alguém que escreve, alguém que vai receber, tem que ter a mensagem, né, em si, também como que você vai passar essa mensagem, para quem vai chegar essa mensagem, né, e como que é o meio de comunicação e a linguagem que você vai utilizar na sua mensagem. Então, são os elementos básicos aí para uma comunicação. Então, nós vimos que isso era só para relembrar que você com certeza usa isso o tempo todo. Quando você quer comunicar, você comunica algo a alguém e de que maneira, tudo bem? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a questão da função, aí na tela para vocês. No caso, como estamos falando da função apelativa, qual é o objetivo, qual é a função apelativa, como que ela funciona? Nessa função, que também pode ser chamada de função conotativa. Por que será conotativa, né? Vamos falar também sobre esse contexto. Porque nós temos a combinação das linguagens verbais e não verbais na construção da mensagem, visando captar a atenção do leitor, isto é, centrando-se no receptor. São exemplos de gêneros textuais com a função apelativa. As propagandas, publicidades, discursos de políticos ou de autoridades, né? Textos de horóscopo, de autoajuda, receitas e manuais. Por que eu coloquei em destaque aí esses tipos de textos? Porque são textos que vocês vão perceber que o enunciador, quem está passando a mensagem, vai buscar pela emoção. A linguagem conotativa vai buscar elementos ou falas que faça com que a pessoa que está ouvindo seja convencida. E normalmente, além da questão de usar assim alguns momentos metáfora, a maioria das falas ou da palavra é no modo imperativo, dando uma ordem. Qualquer propaganda tem assim: compre, faça, adquira, peça. Por quê? É o modo imperativo inculcado ali para a gente adquirir ou para adquirirmos algum produto. Tudo bem? Acho que até aí ficou bem fácil. Vamos lá. A propaganda em si, foi o que eu falei, que normalmente são os meios de comunicação que mais utilizamos, é a televisão, o rádio, e agora pelas redes sociais, mas usamos esse tipo de meio para comprar ou adquirir um produto. A propaganda é feita principalmente pelos rádios, televisão e a pessoa que adquiriu aquele produto também fala sobre ele. Vamos ver um pouquinho, então, o que é a propaganda. Propaganda é a divulgação de um produto, uma ideia. Então, não é somente bens, é um serviço ou uma ideia. No caso ali de um político que está vendendo uma ideia. No caso de um político que quer convencer sobre algo. O horóscopo que quer passar algo, uma ideia, uma situação, um modo de agir. Para isso, usam-se elementos de persuasão. Persuadir é tentar convencer, é pensar que o outro venha para o seu lado. Usam recursos que apelam, olha aí o apelam, apelativo. Eles apelam às emoções, mostrando como o cliente se beneficiaria com o produto e quais são as vantagens que ele tem, né, ao adquirir aquele produto. Normalmente, as campanhas publicitárias apresentam linguagem verbal e não verbal. Esse misto de informações, elas são importantes, por quê? Para facilitar, né? Usam cores chamativas, cores fortes, nós falamos normalmente, cores mais, muitas vezes o que é amarelo, vermelho, e verbos no modo imperativo, como eu mencionei. Compre, adquira, faça, leve, aproveite. Então vamos lá. Vale alertar que existem vários tipos de campanhas publicitárias. Cada uma, né, e é uma propaganda no canal mais adequado para a divulgação, de acordo com o público-alvo. Aí também tem essa questão. Por exemplo, se você assiste um programa infantil,
As propagandas são direcionadas às crianças, então a linguagem é diferenciada, o tipo de produto ali normalmente são brinquedos, livros. Já para um público adulto, as propagandas são diretas ao público ali alvo, que são os adultos. Horário de um jogo de futebol, por exemplo, vai passar bebidas, né, bebidas alcoólicas normalmente, cigarros, coisas desse tipo. Então nós temos que pensar sobre esse contexto. A propaganda, ela sempre é direcionada de acordo com o seu público, tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem uma curiosidade, é o Para Saber Mais, coloca aí para vocês. Já que falei sobre a televisão, que é um veículo muito comum, mas o rádio sempre foi, ainda está nativa, né? Ele é um dos meios de comunicação muito utilizado, né? E o grande meio de comunicação, que na verdade, ele foi o primeiro momento assim que as propagandas eram divulgadas. Então, por meio dele, né, que as pessoas tinham acesso aos artistas, às músicas e às informações. Muitas propagandas também. Bom, o rádio, ele tornou-se o grande veículo de um período. Por meio dele, além de se divertir, de brincar, receber as informações, também eram feitas, como mencionei, as propagandas, tudo bem? Então vamos lá. Agora é o momento de você criar. Vamos lá. Imagine, né, você quer que compre este produto. Imagine está aí, a Silene tem esse produto, você tem esse produto e está lançando no mercado. Você quer que compre este produto. Escreva uma mensagem bem apelativa. Apelativa nós vimos aqui que é chamar a atenção, colocar verbos no modo imperativo, fazer com que o outro seja convencido a adquirir esse produto. Então você vai convencer o seu interlocutor a comprar esse produto. Não se esqueça de dar um bom nome a esse produto. Então, além da criatividade, usar uma linguagem apelativa. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem aí qual nome teria este produto e como você faria a propaganda. 1 minuto. Olha, provavelmente você pensou num nome muito criativo e bacana aí. Um nome que, quando alguém ouvisse, fala assim, nossa, eu preciso deste relógio, eu preciso desse aparelho, esse equipamento, faria toda a diferença. Então, assim, eu pensei algo no sentido, relógio super geração. Então, o nome do meu relógio super geração. Com ele você não precisa de agenda, você não precisa de nada, você pode ouvir suas músicas o tempo todo, em qualquer lugar. Ele consegue organizar a sua agenda, tarefas, rotina de estudos, organizar o seu horário, o momento da academia, o relógio sensação do mercado. Esse relógio tem até GPS, localizador de tudo e de todos. Facilita a sua vida. Tenha um relógio desse e você será feliz.
Mais ou menos nesse sentido, seria uma linguagem apelativa. Falar, tenha um relógio desse, compre, adquira, e um nome diferente, um nome chamativo. Então, acho que já deu para treinar aí, né? Então, vamos para a próxima atividade. Aí na tela para vocês, então, a próxima atividade. Ó, meu relógio balançando. Vamos lá. Agora, a próxima atividade é a seguinte. Vocês estão observando aí na tela. Tem uma pessoa mexendo com um celular e esse celular tem uma galeria de fotografias, né, de fotos. Então, se fosse fazer uma campanha publicitária com essa imagem, já vimos lá então a questão do relógio. O público-alvo provavelmente são pessoas que gostam de tecnologia do primeiro e esse aqui, talvez, né? Não sei. Vamos lá. Então, que título você daria para uma campanha publicitária que tem como foco esta imagem? Então, aí não é a moça da mulher, não é essa questão da teia, a teia está ligada à conectividade, e sim ao celular ou à galeria. Que título você dá ou faria uma campanha desta e qual o público-alvo? Essa também vou dar para vocês aí 1 minuto. Estudante do 8º ano. É bom pensar que tipo de propaganda está relacionada. Se você pensou em fazer algo relacionado à emoção ou através dessa conectividade ou a galeria de fotos no sentido mais emocional, você tem que pensar no contexto. Olha, eu estou pensando aqui no momento é sobre emoção. Se o meu objetivo é uma campanha para vender o aparelho, aí eu vou focar no aparelho. Eu pensei nesse primeiro momento uma campanha relacionada a vender o aparelho. Então, seria algo, vamos conectar. E quando a pessoa ligasse assim a situação, nossa, vamos conectar em que sentido? É utilizar o celular ou vamos conectar as ideias ou as emoções? Então, pode ser nesse contexto. Então, a minha campanha iria por essa linha de raciocínio e o público-alvo são as pessoas que gostam de utilizar a internet. Normalmente, os jovens gostam muito, embora o público adulto, enfim, até as crianças utilizam muito celulares e até as redes sociais, mas o foco seria aí pessoas ligadas à internet, então entraria no público de modo geral. Então, eu espero que a sua campanha tenha ido por esse lado, tudo bem? Então, vamos lá. Ou, como eu mencionei, o sentido já de vender o aparelho ou o sentido de pensar no contexto das emoções, de conectar neste sentido. Aí tem mais uma imagem, essa imagem para vocês também aí criarem ou pensarem numa campanha publicitária. Sobre esta imagem, que título você daria para uma campanha publicitária que tenha essa imagem? Qual seria o público-alvo? Então, lembrando, nós temos dois animaizinhos aqui, um cachorrinho, né, um cãozinho e um gato. São cães, assim, com as características, são pequenos, brancos, com os olhos clarinhos, o gato. E o cão tem o olho escuro, não dá para ver aqui exatamente se são pretos ou castanho escuro. Mas uma campanha publicitária com dois animaizinhos assim, como seria? Qual o sentido? Qual o contexto de uma campanha publicitária? Também vou dar 1 minuto e meio para vocês pensarem aí numa campanha publicitária, um título e quem seria ou quais seriam as pessoas para quem você dirigia uma campanha desta. 1 minuto e meio.
was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue, he's under my skin. What would I do without him? I have no clue, he's under my skin. Cali boys got that. Don't stop the Friday night. Cali boys got that. Let's come on Sunday, place that oh, when we fight, I cry. He's perfect in my eyes. Provavelmente eu usaria aí um termo bem apelativo. Adote esses bichinhos lindos, conheçam esses animais, leve para casa esses bichos fofos. Então, nesse sentido, seria a minha campanha, bem apelativa mesmo. Então, na questão da persuasão, eles não têm onde ficar, então algo assim. E também o público-alvo aí seria a população em geral, para que, né, tenham ou adquiram, no caso aí, adotem esses bichinhos, e principalmente para as pessoas, né, que gostam de animais. Então, ela provavelmente seria uma propaganda, uma publicidade que ficaria em locais próximos, assim, ou nos próprios pet shops, alguma coisa desse sentido aí, tudo bem? Então vamos lá, a questão, mais uma atividade, ó, o gatinho e o cãozinho na tela, e agora essa imagem nós vamos parar um pouquinho com detalhes, porque vocês têm duas atividades sobre ela. Então nós temos uma imagem colorida, como falei, no amarelo chama atenção, e o seguinte texto: velho eu, tudo junto e misturado. Um cesto de lixo, né, com vários lixos e máscaras jogadas aleatoriamente. Já um segundo cesto tem lá a imagem de uma maçã e dentro do cesto tem pedaços de comida, ali dá para ver pizza, e dentro de um saco plástico, máscaras descartáveis. E tem a seguinte mensagem: novo eu, corretamente destinadas. Então, nós temos aí um texto da Instituto Acatu, e vocês pensem no contexto. O antigo eu, o velho eu, tudo junto e misturado, e agora o novo eu, corretamente destinado. Esse texto, qual é a finalidade desse texto? Então, qual o objetivo que foi utilizado ali, o termo novo eu e velho eu? Dá para perceber? Por que nós temos ali no primeiro lixo, no primeiro cesto, vou botar a imagem, restos de comidas e a máscara misturada ali. Já no segundo, também tem restos de alimentos, né? E uma máscara, mas ela está descartada dentro de um saco plástico, né? Por quê? Uma finalidade de um texto como esse é demonstrar a maneira correta de descartar as máscaras que já foram utilizadas. E por que ele utiliza o termo novo eu? No caso, ele quer mostrar que agora utilizar máscaras faz parte do nosso dia a dia, né? Virou algo corriqueiro por conta da pandemia, né, do coronavírus. Então, o uso de máscara é algo importante, porque a máscara é importante para a nossa proteção, já que o uso de máscara é obrigatório, tanto em locais públicos como privados. Você deve utilizar máscara e também na hora de descartar de modo correto, tudo bem? Vamos lá. Que tipo de linguagem foi empregada no texto? Então, nós estamos com foco nesse último texto aí dos cestos de lixo. E qual é o público-alvo desse tipo de texto? Então, vamos lá. Bom, o tipo de linguagem, ele utilizou a linguagem mista, ele utilizou a linguagem verbal e não verbal, tem a parte escrita e a imagem ali com o desenho do cesto de lixo, com as máscaras e até o resto, ou um pouco de alimento que jogaram ali, e ele utiliza então esse tipo de linguagem. Qual é o público-alvo?
o público-alvo é para toda a população. Aí eu coloquei um lembrete aí que depende da faixa etária, não precisa ou não é obrigatório utilizar máscara, mas isso é só para detalhe. Aproveite aí o 8º ano, tem um mão na massa, crie um texto criativo, uma campanha sobre o consumo consciente, foi o que nós falamos aqui, mande de forma criativa, tem as minhas redes sociais, aproveitem, marquem aí. Hoje nós vimos um pouquinho dessa linguagem apelativa, falamos sobre como a propaganda funciona, qual é a função da linguagem, tá? Eu agradeço muito a presença, a participação de vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima aula em 8º ano, foi muito bom passar esse momento aqui, esses momentos com vocês, tá bom? Tchau, tchau!